irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma reunião doutrinária da noite de hoje. Convido a vocês a uma vibração planetária. Vamos orar juntos pelo nosso planeta, emanando as mais puras energias de amor e de paz. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento, vamos imaginar abraçando o nosso planeta Terra, nossa casa. Vamos abraçar todos nós, um grande círculo envolvendo o nosso planeta, um grande abraço, emanando dos nossos corações as mais puras energias de amor. Que essa faísca de cada coração se transforme num fogo sagrado de amor, aquecendo os corações ainda endurecidos, envolvendo a cada um habitante desse planeta que esteja em aflição, a cada doente no hospital, onde quer que tenha nesse lindo planeta um coração conturbado, que seja acalmado por essa chama do amor. E ao ser abrasado por esse amor de Cristo, sintam-se em paz. Que cada um que está em sofrimento acalme seu coração. Aos irmãos ainda envolvidos pela violência, que seja acalmado por essa chama do amor e fique em paz. E seja contaminado por essa corrente do bem, por essa corrente do amor e da paz. Que Deus nos abençoe. Está aberto os trabalhos da noite de hoje com votos de muita paz. E vamos ficar com o nosso querido Leonardo, nosso Léo, que vai falar sobre o caminho da paz. Deus abençoe. A palavra é sua, meu irmão. Olá, boa noite. Sou Leonardo Silveira e hoje a gente vai estudar um texto intitulado O Caminho da Paz, reunião pública de 8/6/1959, a questão 743. Para mim, o que tem de mais interessante, nesse trabalho é que ele traz um resumo assim, muito preciso do que caracteriza um mundo como o nosso, que é um mundo de prova e expiação. O que caracteriza de fato o funcionamento, o perfil psíquico dos espíritos que compõem um mundo de prova e expiação. Porque o mundo de prova e expiação ele tem a ver com as características primevas, da estrutura desse mundo, inclusive da estrutura fisiológica desse mundo e biológica, mas também tem, e sobretudo tem a ver com a estrutura psíquica dos humanos que habitam esses mundos.
E no texto ele traz que dos grandes flagelos do mundo antigo salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. Então, a barbárie, que perpetuava o desregramento do instinto, a fome, que atormentava o grupo tribal, a peste, que dizimava populações, o primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância, que alentava as trevas do espírito, o insulamento, ou seja, o isolamento, né, que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade, que caracterizava o trabalho à conta de humilhação e penitência, o cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, e a guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Basicamente, um mundo composto por espíritos de prova e expiação, ele é composto por esses flagelos, ele se perpetua por esses flagelos. Então, a fome, né, o modo de organização e de divisão dos bens materiais de forma bárbara, ou seja, de forma muito violenta, muito agressiva, onde a lei da força predomina, sobretudo, onde, digamos que a balança entre deveres e direitos ela é bem desequilibrada. Quase sempre você tem um grupo de castas consideradas superiores, né, que tem acesso à maior parte dos bens dessas civilizações, e todo um restante da população que vive em estado ou de servilismo ou de escravização, com muitos deveres e muito pouco direito, né? Vivendo realidades quase sempre muito penosas, de muito limite, inclusive para alimentação, e de muito trabalho. É por isso que o trabalho era visto como algo pouco nobre, era visto como uma atividade para escravos e para servos. Daí vem também o que o espírito chama, né, de uma concepção ociosa que caracteriza o trabalho à conta de humilhação e penitência. Então, o trabalho era visto como algo inferior, que não era digno dos grandes homens, dos grandes reis, né, das castas consideradas superiores, né? Então, as relações eram bem hierarquizadas. Havia uma naturalização com o processo de escravização do homem, que isso se ramifica até mesmo por pouco tempo, né? Então a modernidade também ela tem a sua herança escravocrata, e o Brasil conheceu isso de forma bastante íntima, e há muito pouco tempo o mundo viveu a escravidão dos povos negros como se fosse algo natural, e até certo ponto tentou-se legitimar isso através de pseudociências, para você ver como é enraizada essa concepção de que é lícito que um homem subjugue o outro, seja porque ele venceu uma guerra e como espólio tem aquelas vidas à sua disposição, ou seja porque um determinado grupo é considerado inferior a outro. Então, no final das contas, a barbárie predomina de alguma sorte, por mais que a escravidão tenha lógicas específicas ao longo de diversos contextos históricos, mas todas elas partem do princípio de que é possível, é legítimo que um ser humano ou um agrupamento humano se sobreponha sobre o outro a ponto de ter poderes ilimitados sobre a vida do outro e sobre o corpo do outro. Ou seja, uma concepção extremamente bárbara, extremamente violenta, extremamente egoísta. A falta de higiene, que derivava também da falta de conhecimento sanitário, né? Então a gente pensar que boa parte das pestes, né, que atormentaram a humanidade ao longo da história tem a ver com a falta de higiene,
né? Ou com a disseminação de... A disseminação da doença tem a ver muito com a falta de higiene, ou ela é disseminada por vetores que estão diretamente associados à falta de higiene, que são atraídos pela falta de higiene, como foi o caso da peste negra, peste bubônica, peste negra. E também a falta de conhecimento em relação aos medicamentos, né? Que produzia a morte em larga escala, porque não tinha ainda medicamento eficaz associado a uma boa condição sanitária, uma boa condição de higiene, para dar conta das bactérias e dos vírus, como a gente tem hoje, assim, mais comumente, né? Ainda existem comunidades que não têm acesso adequado a essas tecnologias e esses conhecimentos, mas eles já são muito mais comuns do que eles eram na era antiga. E, sobretudo, a vacina também, que foi assim um divisor de águas para que a gente conseguisse driblar mais as mortes a partir das doenças, né, desses flagelos. Toda essa gama, né, de características, ela constitui um perfil muito preciso do homem, ainda espiritualmente primitivo, um homem que ainda está nas primeiras faixas do seu processo evolutivo e, portanto, é um homem ainda muito ignorante, que ele ignora as leis da matéria e as leis do espírito profundamente. É um homem ainda num estado assim extremamente animalizado. É um homem ainda muito violento, muito bruto, muito egoísta, e é um homem que vive de forma mais isolada, porque os recursos são muito limitados, há grandes chances de guerras, de invasões ou de fome. Ainda não existe tecnologia para poder gerar uma quantidade, né, abundante e constante de alimentos, né, nesses contextos históricos mais iniciais. Basicamente se trabalhava com o extrativismo ou com uma agricultura muito imperfeita, muito à mercê das intempéries, né, da natureza. Havia o isolamento também porque as tecnologias de transporte e de comunicação eram muito limitadas, e sobretudo um mundo tribal ou semi-tribal permeado por muitas guerras, né, por muitas disputas por territórios, por recursos naturais, por conhecimento, por qualquer coisa que desse poder e prestígio de um grupo em detrimento de outros. Então, isso, né, digamos, esse menu ele nos caracterizou e de certa forma ainda nos caracteriza enquanto espíritos ainda nas primeiras faixas evolutivas, talvez não nas primeiríssimas, mas com certeza nas primeiras, porque ainda somos categorizados como espíritos cujo funcionamento é de prova e expiação. Com o avanço, né, das concepções políticas, né, com o Estado de Direito, que apesar de ser hoje alvo de muitas críticas, de ter também suas imperfeições, de ter também seus desafios e suas necessidades de melhorias, mas o Estado de Direito foi uma concepção política que pela primeira vez
distribuir os direitos, a noção de direito dentro de uma sociedade, para além das castas e dos grupos considerados mais especiais, né, dos nobres, das castas consideradas superiores, que democratizou os direitos e, de certa forma, consequentemente, os deveres também. Ainda que seja muito difícil viver isso, atualizar isso de forma estável nas sociedades, mesmo nas sociedades contemporâneas, e da gente ainda viver à sombra de muito do que se viveu no feudalismo e na modernidade, em termos de injustiças e de disparidades e de violências contra outros humanos e contra a natureza, se a gente parar para pensar dentro de todo o decurso civilizatório, essa noção de direito mais estendida, né, mais ampliada, ela começa de fato a ocorrer dentro de uma perspectiva mais democrática depois da Segunda Guerra Mundial, né? Até então, não existia políticas muito concretas para a maioria da população do país, do mundo, desse mundo, em relação, por exemplo, à seguridade social, né? Você ter o direito de se aposentar depois de passar tantos anos trabalhando, o direito a uma habitação, o direito à educação, a população de um modo geral de um estado ter direito a uma educação, ainda que na prática isso nem sempre seja de fato vivido, mas sequer legalmente isso existia, né? A população pobre, desfavorecida, ela tinha uma educação específica para o trabalho, né? E ela não tinha uma educação formal que possibilitasse que ela ocupasse outros níveis, né, hierárquicos dentro da estrutura social. Isso tudo é um fenômeno em termos mundiais, né, para a maioria das civilizações é muito recente, né? Então a mulher ter direitos equivalentes ao homem é uma coisa recente. A criança também ter direitos é uma coisa recente. A questão das punições serem também mediadas e do objetivo, né, da lei ao punir um crime é ser, sobretudo, reformar e reinserir o sujeito dentro da sociedade, não necessariamente punir, exterminar, também é um conceito, enquanto estrutura de legislação dentro de uma perspectiva de Estado de Direito, relativamente recente, quando a gente pensa no decurso civilizatório que a humanidade tem, né, em torno de 6 a 9 mil anos de civilização histórica. Então, assim, apesar de todos os avanços que a gente teve recentemente em alguns pontos do globo, para tratar a fome, para tratar as políticas de direitos e deveres, né? Tentar distribuir melhor os recursos sociais, né? Ou pelo menos legislar para que isso aconteça, as pressões sociais para que isso aconteça, né? A perspectiva de que o trabalho ele não é algo inferior, mas é algo que dignifica e que todos devem trabalhar e não só uma parcela da população, né, que é necessário ter políticas de saneamento básico, de saúde pública. Tudo isso avançou até certo ponto em algumas comunidades mais do que outras, mas existe um elemento que, apesar de todos os avanços que nós conseguimos ao longo desses 6, 9 mil anos, né, de civilização, conseguimos construir, e existe um que perdura, né, que é o ponto de culminância desse texto, que é a guerra, né, que não é só uma questão de conhecimento, não é só uma questão de desenvolvimento material e simbólico, mas que tem a ver com o funcionamento bélico do homem, com a necessidade de subjugar, com a necessidade de ter a posse exclusiva dos bens, que tem a ver com a condição moral dos espíritos, né? Com a relação
que esses espíritos, ou melhor, que nós espíritos em processos iniciais evolutivos, temos com o outro, né? Tem a ver com o nosso egoísmo, tem a ver com a nossa necessidade de domínio uns sobre os outros. Então, por mais que tenha havido uma série de evoluções em diversos aspectos dentro do contexto social, esse monstro de mil faces que começa no egoísmo de cada um, e fazendo uma leitura específica do texto, a guerra, né, se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, entre aspas, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Mas o que poderá fazer com que esse flagelo, né, primitivo no sentido de característico, uma nota característica, né, dos primeiros, né, processos evolutivos do espírito, o que fará com que essa condição bélica deixe de ser predominante é justamente o processo de crescimento e do investimento que se faz no processo de crescimento espiritual dos espíritos que estão nessa condição de prova e expiação, para que adentrem ou comecem a se reformar dentro de uma perspectiva regenerativa. Porque o que vai diferenciar é que o espírito que adentra num funcionamento regenerado, né, saindo, despojando-se da perspectiva de prova e expiação predominante, é o espírito crístico. É o espírito que consegue viver mais do que uma religião. É um espírito que consegue viver esses princípios crísticos. É um espírito que consegue viver esses princípios crísticos, né? De amar o próximo como a si mesmo, né? De ter compaixão, de ter respeito, de fazer esse exercício do perdão, de não querer destruir o pecado e não o pecador. É um homem de bem, sabe? Que fica feliz com a vitória do outro, que não deseja eliminar o outro, que busca recursos para se proteger, busca recursos para garantir sua felicidade, mas não às custas da traição, do engodo, da subjugação, da violência, da mentira. Enfim, tornar-se crístico é muito mais do que frequentar religião X ou Y. Tornar-se crístico é se tornar um homem de bem, é se tornar um homem que faz esse exercício de respeito, que aprende a lidar com as diferenças, que se esforça para barrar o outro com um máximo de paz possível, com o mínimo de violência possível, que é uma atitude difícil da gente, que tem a característica predominante de prova e expiação, exercer, mas é isso, a apropriação dessa virtude que nos fará sair dessa condição primitiva de funcionamento espiritual. Então, de fato, é a luz amorosa que Cristo, enquanto avatar, representa, né? Mais do que uma religião, é uma forma, mais do que uma religião institucional, é uma forma de religação com a divindade a partir dos lastros de amor, né? Que é algo que nós não temos muito solidificados, mas que é o caminho que nos levará a uma condição melhor. Então, a grande proposta é exercitar
cada vez mais esses princípios crísticos para que a gente consiga fazer esse deslocamento, né, de um funcionamento tipicamente de um mundo de prova e expiação para um funcionamento regenerado, onde as relações vão mudar porque a nossa relação interna, o nosso funcionamento interno vai mudar. A forma como eu me relaciono comigo, com o outro, com o mundo e com a própria divindade vai determinar se eu vou ter um funcionamento mais aproximado de um mundo de prova e expiação, se eu vou ter um funcionamento mais aproximado de um mundo de regeneração, de um mundo superior ou de um mundo bem primitivo, né? Ainda mais primitivo que o de prova e expiação. Então é isso. Esse é o convite que o Caminho da Paz nos propõe. Então o Caminho da Paz, ou seja, o caminho que vai extinguir a violência, passa pelo exercício desses pilares crísticos, que é o mais principal, né, de todos, que é o que vai fazer esse exercício de deslocamento, se colocar no lugar do outro, fazer o outro que a gente gostaria que o outro nos fizesse e estabelecer uma relação mais amorosa, mais respeitosa, ainda que haja momentos em que a gente precise também barrar o outro, mas exercitar fazer isso com o mínimo de violência possível. Pelo menos assim, se a gente fizer esse esforço, pelo menos na maior parte das nossas relações, é possível que as coisas mudem e que, portanto, a gente consiga de fato migrar para um novo tipo de condição de existência, uma existência muito mais suave, né, com muito menos espinhos. Que assim seja, que o alto nos auxilie nesse processo. Poucos de nós têm domínio sobre esse processo, mas a grande proposta é exercitar mesmo, é se implicar, é buscar, enfim, é esse o convite que os espíritos fazem e que esse texto, O Caminho da Paz, ele ratifica e nos convoca. Que assim seja e que possamos conseguir atualizar esses princípios em nossas vidas. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão por suas palavras, meu querido irmão. E é exatamente isso. Que possamos ter respeito, que possamos nos colocar no lugar do outro. Assim conquistaremos sim a paz tão desejada, tão almejada. Vamos passar agora para o nosso atendimento espiritual, convidando a todos que se coloquem numa posição de receptividade. Não esqueça a água. Aqueles que têm já o seu cantinho da conexão, que faz o seu tratamento deitado, que se coloquem na posição. E aqueles que fazem sentado, se coloquem numa posição de receptividade, sentando comodamente, colocando as mãos espalmadas para cima, em cima das coxas. E vamos fazer esse atendimento. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a nossa respiração. Vamos inspirar profundamente pelo nariz, soltando o ar bem devagar, relaxando, sente-se de uma forma confortável. Tente relaxar, tente sentir o seu corpo. E os atendentes já se posicionam. Esses amados atendentes espirituais que já estão desde o início da nossa atividade. No momento que você sintoniza nesse canal para assistir a palestra, para fazer as vibrações, eles já se posicionam, eles já sabem as suas necessidades.
vai ser iniciado agora o passe. Continue inspirando, continue orando. Esses irmãos, amigos espirituais vão retirando de nós todas as negatividades, todas as poeirinhas que acumulamos ao longo do dia, nos trâmites das emoções, acumulamos sentimentos, não tão bons, acumulamos energias não tão boas. Então, esses irmãos fazem a limpeza espiritual dos nossos corpos, retirando todas as negatividades. Inspire profundamente pelo nariz, solte bem devagar. Inspire paz, inspire amor, inspire Deus, inspire saúde, tranquilidade. Depois desse trabalho de retirada de todas as negatividades, da limpeza dos nossos corpos, eles transformam e trazem energias renovadoras. Como numa cachoeira de luz prateada, eles derramam no nosso chakra coronário, que é o nosso chakra distribuidor, todo o bem, toda a paz. Recebam esse refrigério, acalmando o nosso ser. E essas energias trazidas por esses irmãos vão sendo distribuídas por todos os nossos chakras, por todos os nossos pontos energéticos, renovando as nossas forças, renovando o nosso ser. Que bom! E essa energia vai se expandindo para o nosso lar, vai se expandindo para a nossa família. Que bom, que maravilha, meus irmãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Que possamos ser gratos por todo o apoio, por toda a ajuda recebida do céu, que nunca para, que nunca falha. Agradecemos aos irmãos espirituais, aos atendentes, por esse trabalho maravilhoso. E encerramos com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche, se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. Esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e até a próxima.